Como é que um banco define o seu perfil financeiro? Um banco precisa dos documentos para perceber a sua situação financeira atual. Precisa de saber alguns critérios base. Primeiro, quais são os seus rendimentos? Os seus e, de preferência, com mais alguém. De preferência, duas pessoas é o mais frequente, mas se for uma pessoa com bons rendimentos robustos, não tem problemas em ser uma pessoa singular, mas tem que ter rendimentos robustos. Porque se forem duas pessoas, para além de mais rendimentos, há também uma maior distribuição do risco e também uma maior responsabilização, no sentido de haver o pagamento a longo prazo de todas as responsabilidades que as pessoas vão assumir perante o banco quando recebem o dinheiro para comprar a sua casa. Em segundo lugar, verificar que não há dívidas, ou se houver dívidas, que são coisas muito pequenas, mas se são pequenas, têm que ser tratadas, porque se alguém falha nas coisas pequenas, vai falhar nas grandes, certo? Em terceiro lugar, o facto de não ter nenhum dinheiro de lado implica que, na perspectiva do banco, se calhar a pessoa, apesar de ter bons rendimentos, não é boa gestora do seu dinheiro. Porque se não consegue pôr algum dinheiro de lado antes de ter a responsabilidade que vai ter comigo mensalmente, será que quando chegar à altura de me pagar as prestações vai conseguir fazer frente a essa responsabilidade? É esta questão que o banco coloca em cima da mesa quando a pessoa não tem nenhum capital de lado. Mesmo que não seja a totalidade dos 10% que o Estado vai compor, provavelmente, no caso de ter o seu crédito aprovado. Há uma quarta variável que está associada ao facto de não ter nenhum valor, que é, se encontrar o imóvel que está à procura, esse imóvel deve passar por um processo de contrato de promessa, compra e venda. O contrato de promessa, compra e venda garante que não só o imóvel estará disponível, aquele imóvel que escolheu, no dia da escritura, mas vai estar disponível ao valor a que chegou a acordo no momento do contrato de promessa, compra e venda. É vinculativo. Todos os meus clientes compradores fazem o reconhecimento de assinaturas, recomendo isso, porque sem reconhecimento de assinaturas, se o processo por alguma razão for para o tribunal, pode acontecer, já aconteceu, o facto de ter assinaturas reconhecidas faz toda a diferença entre ser um processo mais ou menos moroso. Por isso é que é tão importante fazer o contrato de promessa, compra e venda, não só para garantir a sua posição, mas também o acordo e de que no dia da escritura o imóvel vai estar disponível ao valor a que acordou. Em quinto lugar, apesar de ter bons rendimentos, muitas vezes o banco vai pedir fiadores. Se tiver muito bons rendimentos, à partida, com muito bons rendimentos e uma garantia real, que é aquilo que o banco vai ter quando fizerem a hipoteca no dia da escritura, aquilo que não vai ser absolutamente crítico ter fiadores. Mas se acrescentar fiadores, no caso de estar ali naquele meio ou ter possibilidade de acrescentar fiadores, faz muita diferença e cria um conforto adicional por parte do banco. Mas normalmente essa é uma análise que é feita a posteriori, depois da análise financeira independente ao proponente ou aos proponentes do crédito. E por último, o vínculo que tem com a empresa para quem trabalha faz também muita diferença. O facto de ter um contrato sem termo faz com que o banco possa olhar para si e dizer assim, no longo prazo esta pessoa vai ter capacidade para vir a um encontro no sentido de não falhar com as responsabilidades que tem para comigo. Se tiver recibos verdes, já não será tanto, mas se forem bons recibos verdes, as variáveis são não são tão fortes em termos negativos. Se for um contrato de baixo valor e um contrato a termo, o banco vai questionar sempre e garante-lhe, nessa situação, vai pedir sempre fiadores. Há muito mais envolvido na compra do imóvel do que aquilo que parece à primeira vista. Por isso é que é tão importante funcionar e trabalhar e fazer a gestão de todo este processo com alguém que sabe, que tem experiência e que dá os resultados. Eu sou uma dessas pessoas, estou no mercado desde 2009, mas para falar comigo e ter mais informações sobre o seu caso em particular, é tão importante que fale comigo através do meu site ou então mande-me um WhatsApp ou vamos falar por telefone. Estou disponível, se não atender, se não devolver rapidamente, estou com muitos contactos em simultâneo nesta altura, faço o meu melhor, mas garantidamente vamos falar os dois. Vamos falar? Vamos!